E agora informações do São Paulo, Paulo do Vale. Tem algumas sonoras do presidente Casares. Hoje a CBF fez o evento, o CBF Summit, né? E o Casares foi um dos palestrantes. Queria destacar uma inicialmente, respondendo o Abel Ferreira, né? Ontem o Abel criou uma nova teoria da conspiração no Campeonato Brasileiro, de que depois daquele erro absurdo do Ramon Abate Abel, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, as coisas mudaram pro Verdão. E aí o Casares hoje respondeu. Daqui a pouco eu destaco outras respostas importantes do Casares, mas como a gente falou agora há pouco do Palmeiras, quero destacar aqui a fala do presidente do São Paulo. Vamos lá. Tem um hábito, pelo menos eu não falo de outro clube. Hipótese nenhuma, a não ser quando há um tema que envolve presidentes, envolve clubes. Eu vi essa entrevista, eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinadas, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro. Tem um hábito, pelo menos eu não falo de outro clube. Tá aí. Daqui a pouco eu coloco mais palavras do Casares aqui, falando sobre... Sabe o que eu acho do Abel? Questão de shows. O Abel, ele é um cara tão prepotente, ele é um cara tão egoísta, ele é um cara tão desprovido de humildade, ele é um cara tão inferior às pessoas que sabem ganhar, porque ele não sabe perder, sabe? E todas as vezes que ele perde, ele se sente acuado, ele se sente, olha, vocês não gostam, sabe, esse tipo de gente que se vitimiza de todos os momentos? Esse cara é um cara que mostra isso. Agora, ele é um baita treinador, isso a gente não pode deixar de falar, mas ele é egocêntrico, sabe? Ele é um cara meio narcisista, diferente de Memphis Depay, que é narcisista, entendeu? Então é um cara que você elogia e faz parte da nossa profissão, mais da sua profissão, que hoje é minha profissão também, há mais de 20 anos, mais de 25 anos. A gente elogiar, criticar, elaborar, procurar informações, saber informações, dar opinião, entender que quando a gente erra, a gente tem que ter o reconhecimento de que a gente errou, sabe? Isso eu acho que é o grande jornalista, ou o grande jornalismo. Agora, esse tipo de cara que é o Abel, todas as vezes que ele procura desprezar o campeonato, desprezar país, ele despreza o adversário, ele despreza o próprio treinador, que é o mesmo que ele, porque ele nunca coloca o treinador que ganhou dele, que foi legal. Por exemplo, sabe quantos jogos tem o Mano Menezes com o Abel? Vocês sabem ou não? Se não souber, não tem problema. 6 jogos. Sabe quantas vezes o Mano perdeu? Nenhuma. Sabe quantas vitórias? 4. Então, peraí, o Mano tem alguma coisa de importante em relação ao esquema do Abel, independentemente se você joga o time titular ou não. Mas ele não faz isso. Então esse tipo de gente é o tipo de gente que o torcedor do Palmeiras gosta pra caramba. Porque o torcedor do Palmeiras acha que o mundo tá contra ele, que a nuvem tá contra ele. Ele acha que o Pato Donald tá contra ele, que o Mickey tá contra ele, que o Patati Patatá montou o circo e aí vai prejudicar o Palmeiras. Então é esse tipo de gente que vocês pagam pau. Eu pago pau pro cara que eu vejo ele como treinador. Agora, como num contexto, eu acho ele medíocre, mas muito medíocre. E agora do São Paulo, Paulo do Vale. Tem algumas sonoras do presidente Casares. Hoje a CBF fez o evento, o CBF Summit, né? E o Casares foi um dos palestrantes. Queria destacar uma inicialmente, respondendo o Abel Ferreira, né? Ontem o Abel criou uma nova teoria da conspiração no Campeonato Brasileiro, de que depois daquele erro absurdo do Ramon Abate Abel, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, as coisas mudaram pro Verdão. E aí o Casares hoje respondeu. Daqui a pouco eu destaco outras respostas importantes do Casares, mas como a gente falou agora há pouco do Palmeiras, quero destacar aqui a fala do presidente do São Paulo. Vamos lá. Tem um hábito, pelo menos eu não falo de outro clube. Hipótese nenhuma, a não ser quando há um tema que envolve presidentes, envolve os clubes. Eu vi essa entrevista, eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele.
Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinados, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro. Eu tenho um hábito, pelo menos eu não falo de outro. Tá aí. Daqui a pouco eu coloco mais palavras do Casares aqui falando sobre Sabe o que eu acho do Abel? questão de shows. O Abel, ele é um cara tão prepotente, ele é um cara tão egoísta, ele é um cara tão desprovido de humildade, ele é um cara tão inferior às pessoas que sabem ganhar, porque ele não sabe perder, sabe? E todas as vezes que ele perde, ele se sente acuado, ele se sente, olha, vocês não gostam, sabe, esse tipo de gente que se vitimiza de todos os momentos? Esse cara é um cara que mostra isso. Agora, ele é um baita treinador, isso a gente não pode deixar de falar, mas ele é egocêntrico, sabe? Ele é um cara meio narcisista, diferente de Memphis Depay, que é narcisista, entendeu? Então é um cara que você elogia e faz parte da nossa profissão, mais da sua profissão, que hoje é minha profissão também, há mais de 20 anos, mais de 25 anos. A gente elogiar, criticar, elaborar, procurar informações, saber informações, dar opinião, entender que quando a gente erra, a gente tem que ter o reconhecimento de que a gente errou, sabe? Isso eu acho que é o grande jornalista, ou o grande jornalismo. Agora, esse tipo de cara que é o Abel, todas as vezes que ele procura desprezar o campeonato, desprezar país, ele despreza o adversário, ele despreza o próprio treinador, que é o mesmo que ele, porque ele nunca coloca o treinador que ganhou dele, que foi legal. Por exemplo, sabe quantos jogos tem o Mano Menezes com o Abel? Vocês sabem ou não? Se não souber, não tem problema. 6 jogos. Sabe quantas vezes o Mano perdeu? Nenhuma. Sabe quantas vitórias? 4. Então, peraí, o Mano tem alguma coisa de importante em relação ao esquema do Abel, independentemente se você joga o time titular ou não. Mas ele não faz isso. Então esse tipo de gente é o tipo de gente que o torcedor do Palmeiras gosta pra caramba. Porque o torcedor do Palmeiras acha que o mundo tá contra ele, que a nuvem tá contra ele. Ele acha que o Pato Donald tá contra ele, que o Mickey tá contra ele, que o Patati Patatá montou o circo e aí vai prejudicar o Palmeiras. Então é esse tipo de gente que vocês pagam pau. Eu pago pau pro cara que eu vejo ele como treinador. Agora, como num contexto, eu acho ele medíocre, mas muito medíocre.